Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Esse versículo, ele faz um raio-x, né, de quem nós realmente éramos. Mas, às vezes, nós continuamos assim. Se nós não trabalharmos na nossa santificação, no nosso aprendizado da palavra do Senhor, para que ela nos limpe, para que ela vá fazendo com que a gente entenda a nossa condição anterior, quem nós somos hoje, para que nós possamos, aos poucos, irmos aprendendo a ser como Jesus, nós não vamos mudar verdadeiramente, nós não vamos viver a vida que o Senhor tem para nós quando Ele nos escolheu e nos salvou e mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para prover essa salvação para nós. Porque nós, por nós mesmos, nós não tínhamos como não pecar e agradar o Senhor e não viver em guerra com Ele, vamos dizer assim. O texto de Romanos 5, que fala que nós temos paz com Deus, agora que nós somos justificados pela fé, isso quer dizer que antes nós estávamos em guerra e por nós mesmos nós não tínhamos a capacidade de apaziguar essa guerra, porque nós não temos a capacidade de não pecar. É por isso que nós precisamos lembrar de quem nós éramos o tempo todo, para que a gente também não barateie o sacrifício de Jesus, para que a gente não esqueça o quão caro custou para Ele aquilo que para nós foi dado de graça. E é por isso que é preciso relembrar quem nós éramos. É preciso relembrar, porque nós precisamos nos livrar desse velho homem. E nós, por conta de às vezes a gente não nos dedicarmos nessa construção dessa nova vida, desse novo homem, dessa nova natureza, é que nós continuamos vivendo aquém da vida que o Senhor tem para nós, aquém daquilo que Ele nos chamou para sermos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, naquela vida antiga, naquela natureza caída, nós tínhamos inveja, nós odiávamos uns aos outros, nós vivíamos escravos da nossa vontade, daquilo que a gente tinha, que a gente priorizava. Quando a gente pensa que esse éramos nós antes, e quando a gente olha para nós hoje, a gente vê que não houve tanta mudança assim, ou que a gente continua assim, isso não pode ser normal, isso não pode não nos causar essa repulsa por não vivermos uma vida que seja digna do sacrifício que Jesus fez por nós. Uma vida que seja digna daqueles que contêm o nome de filhos de Deus. Porque se antes nós não éramos filhos, éramos criaturas, e nós agora temos essa condição, então qual a lógica? Como que a gente vai conseguir viver como se nós não tivéssemos sido tirados desse lodo, desse lamaçal do pecado? Então, qual que é o problema de nós esquecermos? Eu estou reforçando, enfatizando muito, voltando muito nessa tecla de nós lembrarmos quem éramos, porque o pecado, por exemplo, do orgulho, que é o principal, que é a raiz de praticamente todos os pecados, ele faz com que a gente também, por esquecermos de quem nós éramos, achemos que nós somos bons o suficientes para sermos autossuficientes.
para não dependermos mais do Senhor, para não olharmos para as pessoas com esse olhar de misericórdia que Ele olhou para nós, para não olharmos as pessoas ou a necessidade das pessoas ou a necessidade dessa obra, dessa missão do Senhor que Ele conta conosco para sermos seus colaboradores. A gente tem essa tendência por causa desse pecado, do orgulho, do egoísmo, dessa cultura humanizada que a gente vive também, que é uma cultura que tem o homem no centro e que realmente visa o bem pessoal. Se nós não tivermos isso claro, nós não lermos a palavra e não orarmos ao Senhor todos os dias e não pedir para Ele misericórdia todos os dias, para Ele não deixar que essa natureza, ela tome conta de nós de novo, para Ele não deixar que esses pensamentos que voltam, porque a gente, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos lutar essa guerra interna todos os dias. Então, relembrar quem nós éramos através desses versículos, por exemplo, mostra o quanto nós devemos ser gratos, o quanto nós devemos nos agarrar ao Senhor ainda mais e o quanto nós devemos buscar aprender na palavra, principalmente, através da palavra, o que nós precisamos fazer para nos desvencilharmos desse velho homem. O que significa na prática não ser mais essa pessoa, não fazer mais o que a gente fazia no passado? Então, por que é tão importante, por que é tão sério e urgente ter essa clareza? Porque tudo luta contra nós lembrarmos. Tudo à nossa volta, tudo que nós vemos, nós vivemos, nós ouvimos, nós lemos, o que nós vemos na TV, nas redes sociais, nas notícias, no caminho para o trabalho, no próprio trabalho, na escola, na faculdade, tudo depõe contra o espírito. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos com pessoas caídas, o mundo jaz no maligno. Então tudo que tem à nossa volta vai nos puxar para esse mundo de volta, para essa natureza, para essa condição anterior. O sentido de voltar ao início de tudo, também lembrando de onde nós viemos, significa que nós nunca vamos flertar com o pecado, por exemplo. Flertar ou brincar com paixões, erros, pecados que nós cometíamos no passado e que nós fomos libertos quando recebemos Jesus como Salvador. Mas às vezes as recaídas que nós temos, as coisas que nos acontecem e às vezes a gente revive ou pratica novamente coisas que a gente não deveria mais ou que a gente já tinha se livrado, é por conta dessa falta de vigilância mesmo, de nós estarmos atentos e nos esquecermos da nossa natureza, de nós esquecermos de quem nós somos, de filho de quem nós somos. E nós precisamos dessa lembrança diariamente, por quê? Por causa disso que eu falei agora, sobre o quanto tudo ao nosso redor vai trabalhar o nosso espírito contra a natureza divina que está sendo formada em nós. 1 hora, por exemplo, 2 horas de culto no domingo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana que seja, não vai ser suficiente para limpar aquele depósito que fica nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Porque a gente passa a semana inteira vendo, ouvindo, sentindo coisas que nos afastam de Deus, que nos levam para longe dele e que nos traz de volta para a nossa natureza humana, para a nossa vontade, para aquilo que a gente prefere, para aquilo que vai agradar somente o inimigo das nossas almas. Então, por que nós precisamos lembrar todo o tempo de tudo que eu estou falando aqui e repetindo e repetindo e repetindo? Por quê? Pode parecer cansativo e maçante, mas a proposta da série é nós voltarmos ao início de tudo através do quê? Da lembrança. Nós precisamos lembrar e todos os dias falar com Deus, por exemplo, para que nós possamos saber que nós dependemos dele e que nós não temos como viver sem ele e que nós precisamos ter prazer nele, prazer na presença dele, em estar vivendo de acordo com a vontade dele. Porque se nós não buscarmos esse deleite diário, as nossas paixões antigas, aquelas práticas antigas, esse mal que há em nós, que Paulo falou, né, que ele já falava, que nós não queremos fazer, mas que a gente faz, ele vai vencer todos os dias se a gente não
estiver diante dos pés do Senhor, diante da cruz mesmo, relembrando todos os dias que nós precisamos estar escondidos em Deus, estar escondido em Jesus. E por que, Cristina, que você está insistindo tanto e falando tanto e repetindo tanto? Porque nós estamos vivendo uma era de muita insatisfação, de muita angústia, de muita tristeza, índice de suicídios alarmantes entre todas as faixas etárias. Até crianças, existem levantamentos que mostram o absurdo do número de casos desse tipo de prática nas crianças. E tudo por conta do quê? Da falta de nós lembrarmos a quem que nós realmente devemos temer. Quem é Deus nas nossas vidas? Por que o mundo precisa tanto de Deus? Porque o inimigo das nossas almas, esse que nós lemos sobre ele agora, que é aquele que faz com que a gente desobedeça a Deus e os seus mandamentos, é ele também que faz com que a gente tenha tanto temor das pessoas, tanto desejo, tanta ansiedade, tanto desespero para ser algo que nós não somos, para ter algo que nós não temos, porque alguém tem, porque alguém é, para nós termos um padrão de beleza, um padrão de vida, ou a opinião das pessoas ser tão importante ao ponto de nós preferirmos morrer do que alguém falar de nós algo que alguém está falando, alguém está pensando. Então é urgente que nós, filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus, filhas e filhos de Deus, que nós sejamos a resposta para essas pessoas, para elas saberem que elas podem estar nesse caos interno que elas estão vivendo, de falta de amor, falta de esperança, falta de perspectiva, falta de propósito na vida, mas que Jesus é a resposta para essa falta. Nós temos a mensagem mais poderosa que existe. Essa mensagem, ela precisa ser verdade para nós, porque às vezes a gente diz que é cristão, diz que conhece Jesus, que já recebeu a salvação, mas nós não vivemos de acordo com essa mensagem, que é a mensagem mais poderosa que existe, porque essa mensagem ela tem o poder de preencher qualquer vazio, ela tem o poder de preencher qualquer necessidade, qualquer lacuna dessa natureza caída que nós vivíamos nela, que nós éramos mortos nelas. Nós não podemos voltar atrás, voltar à lama, fazer como Tiago fala, o porco que volta a se embrenhar na lama, ou o cachorro que volta ao próprio vômito. Não podemos. Não podemos admitir vivermos como se nós não fôssemos filhos de Deus, salvos por Ele, viver uma vida que não condiza com não condiga com o que a gente fala, com o que a gente crê, com a Bíblia que a gente carrega, com o que a gente ouve nos cultos aos domingos, os louvores que a gente canta. Nós precisamos ter ciência de para onde nós não queremos voltar jamais, que era onde nós estávamos. E por isso não podemos viver uma vida como se nós não tivéssemos saído de lá. Que, em nome de Jesus, essa palavra fale ao seu coração. Se você está vivendo essa mornidão, você está vivendo essa vida que durante a semana é uma coisa e no domingo só que você vai para a igreja e aí você acaba querendo ou tentando passar uma imagem que é uma outra coisa daquilo que você viveu durante a semana. Ou se você vai à igreja uma vez no mês, talvez você vá à igreja só no dia da ceia e toma a ceia e acha que aquilo é o suficiente para o mês inteiro. Mas o Senhor, Ele não mandou o Filho dele morrer no nosso lugar, nos tirar desse lamaçal de pecado para ter um relacionamento conosco de uma vez por mês. Isso não é relacionamento. Ele mandou o Filho dele para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. E filhos conversam com seus pais todos os dias. Filhos amam seus pais, filhos dependem dos seus pais. Filhos têm necessidade do pai. E nós precisamos viver com essa necessidade, nós precisamos buscar essa sede e essa fome pela palavra, pela justiça, pelas pessoas que precisam também ter essa paz com Deus. Que em nome de Jesus você possa se sentir tocado por essa palavra nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Eu não sei qual horário você vai ouvir essa mensagem, mas que ela fale ao seu coração e te ajude a sair da situação de pecado que você está vivendo. Se você ainda não conhece Jesus como Salvador, que você consiga orar e falar com Ele, pedir para Ele te livrar desse lugar onde você está, desse charco. Porque é assim que nós vivemos quando nós estamos longe de Jesus, envolvidos por uma situação, por uma escuridão, por uma falta de entendimento sobre quem nós somos, que nós somos
engolidos por esse caos. Então que o Senhor ele possa te encontrar agora, aonde você está, e te despertar para você entender e não querer mais viver como você era antes. Não continuar flertando e compactuando com uma vida dúbia, com ânimo dobre, em que uma hora você fala de Deus, lê a Bíblia, ora ou vai para a igreja, e outra hora você vive como se nem o conhecesse. E trata as pessoas como se você não tivesse uma luz para brilhar, ao invés de uma água suja para sair de você. Que as pessoas sintam através de nós o bom perfume de Cristo. Eu sei que esse finalzinho foi um pouco pesado, mas nós estamos falando de condição anterior à salvação. E essa condição, ela é horrenda. Nós, às vezes, não tememos tanto a Deus porque a gente esquece de onde Ele nos tirou, de para onde nós estávamos indo, porque nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para uma eternidade sem Deus. Uma vez eu ouvi uma moça, eu estava fazendo um encontro com adolescentes, jovens, e a gente estava falando sobre Jesus e a salvação e sobre como nós devemos ser gratos principalmente pela salvação. E ela me perguntou do que ela foi salva. Jesus, ele morreu por quê? Por que eu tive que ser salva? Salva do quê? Então, às vezes, as pessoas não sabem nem para onde elas estavam indo, nem a condição que elas estão na atualidade, porque nós não estamos falando a verdade. E a verdade, ela é dura, ela não é bonita, a verdade sobre a nossa condição sem Deus. Então, às vezes, a gente lê textos aqui que são pesados, mas porque essa é a nossa realidade sem Deus. E a nossa realidade sem Deus, ela é horrenda, ela é terrível. É terrível. O mundo está do jeito que está hoje em dia porque o mundo está nessa condição sem Deus. E o mundo está caminhando de mal a pior porque o mundo está sem Deus. Então, por isso, às vezes, a gente evita de falar coisas horríveis, coisas feias, coisas que angustiam, deixam a gente triste, mas a gente precisa falar do que é ruim para a gente desejar o bom, ou pelo menos valorizar esse bom que a gente já tem, mas às vezes a gente não valoriza como a gente deveria. E aí eu vou pedir de novo para você me falar aqui nos comentários de onde você está me ouvindo, o que você achou, se você gostou, você concorda, não concorda, comenta aqui nos comentários, clica no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você ouvir também quando sair o próximo vídeo. Que Deus abençoe, até a próxima então, até mais pessoal.